Olá, eu sou o Bernardo Borges e esse é o pitch parcial do meu projeto orientado em computação 1. O tema dele é o cálculo formal de planos de corte com Lean, modelagem e verificação, orientado pelo professor Raniel Barbosa, do Departamento de Ciências da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Esse projeto ele é uma implementação do cálculo descrito por Jakob Nordstrom, que envolve planos de corte. Esse conceito de planos de corte, descrito neste artigo, é a técnica de solucionar problemas de programação linear, refinando soluções existentes por meio de regras que podemos aplicar. Vou falar um pouco mais dessas regras em breve. Para esse projeto, vamos usar a linguagem de programação Lean 4, que aqui o site deles explica. Ela é uma linguagem de programação funcional, ao mesmo tempo sendo um provador de teoremas interativo, com algumas funcionalidades como a implementação de tipos dependentes, a possibilidade de metaprogramação e trouxe aqui alguns exemplos de projetos que usam Lean 4 para formalização de objetos matemáticos. Então, o primeiro é o Liquid Tensor Experiment, que foi um desafio de formalizar este teorema. E depois o Lean Perfectoid Spaces, que é um projeto em andamento também, que é a definição formal do que são Perfectoid Spaces, um objeto matemático liderado aí pelo Kevin Buzzer. Nesse projeto, nossa implementação vai levar esses 5 passos, que vem primeiro da modelagem das inequações. Então, deixa eu passar para cá. Então, uma desigualdade pseudo-booleana ela, em geral, tem esse formato, onde esse símbolo é uma relação, um operador dentre estes, de maior igual, menor igual, igual, etc. Nós temos do lado esquerdo da equação um somatório de i termos, onde os termos de A são o que nós chamamos de coeficientes, os L são os literais, e esses literais eles podem ser o xi ou o xi barra, onde xi mais xi barra é igual a 1, e cada um desses xi são números 0 ou 1. Em seguida, consiste em modelar as regras dessa lógica. Então, aqui no paper temos as regras de adição, multiplicação, divisão e saturação, que manipulam essas desigualdades para produzir novas desigualdades também válidas. Depois, iremos demonstrar formalmente a corretude dessas regras usando o Lean 4. Então, cada uma dessas regras será implementada uma prova para elas. E a criação de casos de uso. Então, aqui no paper ele traz esse caso de uso. Nós vamos usar as regras para formalizar essa lógica aqui, essa árvore de derivação, e também mais alguns outros exemplos, e criar uma documentação para matemáticos e cientistas da computação poderem usar esta biblioteca. Então, trazendo agora os resultados parciais da POC, podemos primeiramente ver a criação do repositório Lean Cutting Planes, sob meu usuário pessoal. Dentro deste, temos a criação de um MDBook, que vai ser onde a documentação vai ficar disponível, nesse mesmo link aqui. Aqui vai ter a orientação de como usar a biblioteca e explicações dela. Em seguida, a definição do que será o PB-Sum, o somatório de pseudo-booleanos. Então, inicialmente, nossa implementação usou uma forma que representa como inteiros essas variáveis, mas nós, em contraste com a forma anterior, nós sempre usaremos o símbolo de maior igual, sem perda de generalidade, igual está descrito no papel, no paper de Jakob. E as variáveis serão somente xi 0 ou 1, sem o xi barra. Então, se você vir nesse commit específico, aqui temos no repositório a implementação do que é esse somatório em Lean. Então, a gente pode ver aqui que é assim como a implementação aqui. Temos os coeficientes, que são um vetor de n elementos inteiros. Os xs, que xs é um vetor de n elementos, onde cada elemento é 0 ou 1.
E a constante também é um número inteiro. Então a gente tem a soma desses multiplicados maior ou igual a constante. Isso é para representar a desigualdade em Lean. Em seguida, criamos as regras no nosso repositório. Então, cada uma daquelas regras apresentadas no paper vai ter o seu arquivo em separado dentro da pasta Rules. Então, temos aqui o Addition, Division, Multiplication e o Saturation. Em seguida, a declaração de o que significa essa regra. Então, aqui o addition já foi declarado e como a implementação desses são vetores chamado FinVec da biblioteca de Lean, a operação de adição de vetores já é implementada pela biblioteca, então eu posso simplesmente adicionar esses dois vetores, vai ter o resultado esperado, e do outro lado adicionar as constantes, igual prediz também a regra. A regra de multiplicação também foi facilmente implementada. Esse produto por uma constante, um escalar, também se comportava já de forma definida pela biblioteca de Lean. Então, no Saturation, esse map fará a operação de tirar o mínimo da constante A com qualquer que seja o coeficiente que temos naquele momento. E a divisão foi expressa também de forma parecida. Tivemos que implementar usando o map e, em particular, uma função chamada sealDiv, que realiza a divisão com o teto, que é essa operação aqui, onde esse teto foi implementado de forma implícita usando a operação de divisão, que em Lean, divisão para inteiros, ela ia pegar sempre o piso. Então, somar o número C menos 1 no nosso valor A tem o efeito da divisão com o teto dessa divisão, que é o que queremos expressar aqui na divisão, na regra division. Em seguida, a gente tem a expressão do README com um exemplo, assim como no paper de Jacob. Então, sempre que você entrar no README do repositório, vai ter esse exemplo aqui explicado como que ele está na anotação da biblioteca. E aí, depois desse ponto, partimos para a demonstração de regras. Então, a demonstração, no caso, em Lean, né, o código que verifica aquela afirmação. Então, a primeira prova que tivemos foi o addition, a regra de addition, usando reescrevendo e simplificando com alguns teoremas já da biblioteca, conseguimos provar que se temos a regra PB e NEC para AS e para BS, maiores ou iguais a A e B, podemos concluir a regra de AS mais BS, a soma dos vetores, serem maior ou igual ao A mais B. Isso foi expresso aqui na regra da addition. Ao mesmo tempo, a regra de multiplication foi provada, também usando algumas reescritas e simplificações. Esse é o código com alguns comentários explicando cada passo. E na semana que fomos fazer a regra da saturation, foi encontrado um contra-exemplo. Então, descendo um pouco aqui, um contra-exemplo que mostra que não podemos trabalhar com essa regra permitindo números negativos no coeficiente, pois ela não é válida. A gente perde a capacidade de provar teoremas quando não estamos com números estritamente não negativos. E isso, de certa forma, passou batido, porque aqui no slide fala do constraint in normalized form, a forma normal, só que a forma normal para Jacob tem outro formato. Então, aqui eu chamo de step back, tivemos que voltar na implementação. E essa expressão aqui da desigualdade pseudo-booleana não vai funcionar para os efeitos das regras que queremos provar. Então, teremos que trabalhar com os números naturais. Então, o AI e o A constante são números do conjunto dos naturais. E agora a gente vai voltar com os literais aqui na fórmula, onde esses literais são o xi ou o xi barra. E agora, quando o número teria que ser negativo no coeficiente, ele vai estar expresso como o x barra, de forma sem perda de generalidade. Mas aí as regras voltam a ser prováveis, a ser demonstráveis. Desse modo, temos uma nova definição do PB e NEC aqui em Lean. Então, essa nova forma de expressar vai usar uma matriz,
onde essa matriz tem n linhas para cada uma das variáveis que estamos trabalhando e duas colunas. Na coluna da esquerda temos os coeficientes positivos e na coluna da direita da matriz os coeficientes negativos, e você pode ver que essa matriz contém coeficientes naturais, conjunto dos números naturais, e a nossa desigualdade é maior ou igual que uma constante, também número natural, especificamente natural. Dessa forma, temos uma reescrita de cada um dos statements, das regras de multiplication foi reescrita para essa nova notação. Dessa forma, a prova que tínhamos de multiplication foi quebrada, então ali tem um sorry porque a prova não está pronta. E esse operador que estamos usando aqui é o operador de multiplicação por escalar de uma matriz, que agora o AS é matrix, aqui o operador de multiplicação normal, porque o A é um número natural. De forma similar, saturation foi reescrito para números naturais também. Division foi reescrito para comportar os números naturais também. E addition foi reescrito para números naturais com uma peculiaridade. Então, se viermos aqui no exemplo de Jacob, que aplica as regras, podemos ver que, por exemplo, aqui a multiplicação por 2, os coeficientes são multiplicados por 2 e também é constante. Aqui a adição simplesmente integrou os dois lados da equação e somou seus coeficientes, mas nesse ponto aqui, a regra soma essa desigualdade com essa desigualdade que contém 2 vezes z barra maior que zero, e o efeito que isso surte é que 2z e 2z barra se aniquilam na equação, eles não aparecem no lado esquerdo, e a constante aqui no lado esquerdo perde 2 unidades, como se eles tivessem tirado essas 2 unidades ali. Podemos ver essa regra com mais detalhes na documentação, mas o efeito que isso traz é que a adição não é simplesmente adicionar os nossos vetores, as nossas matrizes. A adição ela é um pouco mais complexa que isso. Então, nós queremos adicionar as nossas matrizes, vou até aumentar a letra, mas precisamos tirar as folgas, que seriam o caso de termos um coeficiente positivo e negativo diferentes de zero. Então, para isso, existe uma função aqui que chama tighten, tira essa possibilidade, e precisamos que essas folgas que foram tiradas, a gente chama aqui de slack, essas folgas que foram tiradas sejam subtraídas da constante do lado direito, assim como é feito aqui. Aqui temos que a equação é maior ou igual a 7, não é maior ou igual a 9, então 2 unidades de slack foram tiradas aqui dessa soma, e é assim que expressamos o PB e NEC agora para adição. Certo. Dito isso, os próximos passos que encontramos agora, eles são demonstrar essas regras que estão que agora foram quebradas com multiplication, vai ter que ser reescrita para a nova formulação, demonstrar saturation e division, e em seguida o addition, que pode ser um pouco mais complexo. Depois, finalizar os exemplos para poder ter a prova no README sem o uso do sorry, que é aquela parte incompleta da prova, e ao final escrever a documentação que vai estar no repositório. Esse é o pitch parcial, espero que tenham gostado, obrigado pela atenção.